Salve, salve amigos! Salve, salve amigas que acompanham o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês? Macedo na área para atualizar vocês sobre uma informação importante que a gente obteve aqui. Uma bomba, né? Uma bomba. Vocês lembram do restaurante lá de Guaianazes? Que a gente foi a primeira denúncia que a gente fez lá atrás, 2024? Pois é, esse restaurante foi citado na matéria do GE, né, recentemente, que deu a abertura desse processo, que foi, né, o que impulsionou a abertura desse processo de investigação que está acontecendo aí sobre essas questões de notas fiscais, de gastos do cartão corporativo do Corinthians, né? E o proprietário desse restaurante entrou na justiça para travar a investigação, para suspender a investigação do MP. Eu vou falar para você essa história aqui, nesse vídeo, que não saiu em lugar nenhum, você está vendo em primeira mão aqui no blog do Macedo. O proprietário do restaurante lá de Guaianazes entrou na justiça para suspender a investigação do MP. Eu vou falar para vocês aqui se a justiça acatou ou não esse pedido e vou falar aqui, mostrar para vocês aqui a petição feita pelo advogado do proprietário do restaurante, beleza? Mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, que é muito importante para nós. Bora lá então? Roda a vinheta aí, Jacir. Pois é, galera. O senhor Clóvis Paixão, proprietário do restaurante Guaianazes, né, o primeiro restaurante, primeira denúncia que a gente fez lá atrás, 2024, né? A gente mostrou para vocês aqui a foto dos cupons fiscais que foram emitidos pelo restaurante, a confirmação, depois o meu irmão esteve no restaurante, conversou com o proprietário, ele confirmou que as notas eram, os cupons fiscais, não eram notas, né? Cupons fiscais eram verdadeiros, né? Que realmente ele emitiu aqueles cupons fiscais, confirmando a informação, né? O tempo passou, houve um abafamento, né? Houve um abafamento geral ali, dentro do clube, né? Para isso não fosse adiante, não foi adiante, o caso foi abafado. Mas um ano depois, praticamente, o GE trouxe uma matéria bombástica em relação a isso, com muito mais informações, com muito mais notas, com muito mais empresas envolvidas aí, né? Nesse suposto esquema de notas, né? Em relação no Corinthians. E aí houve uma mobilização da torcida, que fizeram várias denúncias do MP, e o MP aceitou uma das denúncias lá e caiu para o promotor Cássio Consilino a investigação. A investigação começou, já de imediato o promotor ouviu algumas testemunhas, né, alguns donos de estabelecimentos comerciais, né, que trouxeram informações importantes para ele, né, e aí, quando ele foi ouvir o proprietário do restaurante lá de Guaianazes, o senhor Clóvis, por duas convocações, ele não compareceu, não compareceu para dar explicações, para depor no MP, e agora, no fim de semana, o seu advogado, né, o advogado do Clóvis, entrou com uma petição na justiça pedindo a anulação da investigação. Pediu para trancar a investigação, anular a investigação, e eu vou mostrar para vocês aqui essa peça feita pelo advogado. Vou mostrar para vocês aqui. Tá aqui, tá? Não sei se dá para vocês enxergarem aí. Eu acho que dá para enxergar, não dá? Acho que dá para enxergar. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Deixa eu tirar aqui, que tá me atrapalhando aqui. Cadê? Aqui. Tá aqui. Pedido de habeas corpus liminar, né? Impetrado pelo advogado Vladimir Lima, que é advogado do Clóvis Paixão. Aqui ele fala, né, sobre os artigos que prevêem aí, né, o habeas corpus, quais são os motivos. E aqui ele fala o porquê, vamos baixar aqui, que ele entrou com o pedido. Ele fala aqui, né, toda aquela peça e tudo mais. E aqui ele fala: impetrar o presente habeas corpus com o pedido liminar em favor do paciente João Carlos Paixão em razão ao manifesto de constrangimento legal sofrido em procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público
o qual excede os limites constitucionais e legais da instituição. Aí que vem o negócio. Pois o Corinthians é associação civil de direito privado. Aqui tem aqui as leis, né? E ainda que seja patrimônio cultural imaterial, não integra o patrimônio público, nem recebe repasses obrigatórios, logo não se enquadra na esfera da atribuição do MP. Aqui, pessoal, começa ali um negócio estranho, porque ele começa a misturar o Corinthians com o paciente dele, que é o Clóvis Paixão. Ele começa a misturar as duas coisas, mas vamos lá. O pedido está aqui. Preliminar de natureza privada do Corinthians em inexistência de atribuição do MP do abuso de autoridade na inadmissibilidade da pescaria probatória. Pescaria probatória é um termo jurídico que o pessoal usa aí, né? No termo jurídico aí. Cadê? Olha só aqui. E vai lá, Corinthians. O Corinthians Associação Civil, aqui é a peça do advogado, tá, pessoal? Tô lendo aqui a peça do advogado, tá? O Corinthians Associação Civil de direito privado, daí fala aqui, ainda que seja patrimônio, de novo repete, né? Logo não se enquadra na esfera do MP. E aqui fala aqui, Esporte Clube Corinthians Paulista, uma instituição privada, sem fins lucrativos. E aqui tem aqui, fala sobre a denominação do Corinthians. Aqui em anexo ele colocou lá o Estatuto do Corinthians. E aqui ele começa a citar ali a base constitucional. O clube integra a liberdade de associação, convidação, de interferência estatal. Repare que ele está citando o clube. Ele cita o clube. Aqui ele vem na Lei Pelé, a Lei Especial de Desporto, a Lei Pelé, que estabelece que as entidades de prática desportiva são jurídicas de direito privado. Parece até que é o advogado do Corinthians, né? E aqui Lei Geral do Esporte, de novo. E aqui Estatuto de Qualificação do Corinthians. Estatuto e Qualificação do Corinthians. Ele fala documento oficial recente, registro do Esporte Clube Corinthians Paulista como sociedade civil de fins não econômicos. Coloca entre parênteses associação, confirmando a natureza privada e não estatal. Então ele quer dizer o quê? Que é privado. Que o Corinthians é privado, né? E aqui fala de novo, pessoas jurídicas de direito privado, e vai citando aqui a jurisprudência atual sobre o sistema desportivo, regime privado, o STJ consolidou que a justiça desportiva integra estrutura de direito privado, com autonomia normativa no sistema desportivo e que a responsabilidade civil dos clubes decorre de normas privativas, reafirmando o regime não público dos entes desportivos. E aqui de novo, aqui ele fala aqui sobre o promotor. Vou ler aqui. O promotor de justiça está aqui repetindo, é a petição do advogado, do proprietário do restaurante. O promotor de justiça extrapolou suas funções constitucionais. Aí ele fala aqui do artigo e praticou abuso de autoridade. Lei 13.869/2019. Ao instaurar a investigação sem justa causa e convertê-la em espetáculo midiático. E aqui ele coloca a entrevista que o promotor deu à Rádio Bandeirantes e coloca também matérias que saíram no GE com as falas do promotor, né? Ele repete aqui e coloca aqui. Vou baixando para vocês verem. Aqui, embaixo, ele continua. Dos requisitos das autoridades à concessão de medida. Aí ele coloca aqui, fumaça do bom direito. Representa plausibilidade jurídica do direito invocado, no caso do concreto, relacionado ao Esporte Clube Paulista. Esse fundamento se manifesta em razão de o paciente foi intimado a prestar esclarecimentos de uma empresa que é privada, conforme amplamente já exposto. O Corinthians trata-se de entidade privada de natureza associativa, sem qualquer vínculo com a administração pública direta ou indireta, o que retira do Ministério Público a prerrogativa de instaurar procedimento investigatório criminal autônomo contra a instituição, conforme o artigo 129, inciso CF 88, restringindo a sua atuação à fiscalização da lei e não da condução de investigações diretas. Assim, a plausibilidade jurídica é evidente para sustentar o pleito liminar, já que a investigação afronta a Constituição e a jurisprudência dos tribunais superiores. Então ele alega que o paciente dele, né, que o proprietário do restaurante, ele foi intimado para prestar esclarecimentos sobre a empresa Corinthians. E o Corinthians é privado, e ele não poderia fazer isso, porque o Corinthians é uma empresa privada. Ele continua.
perigo na demora. Decorre no risco do dano grave e de difícil reparação, caso a tutela judicial não seja concedida de imediato, devido ao constrangimento da convocação da testemunha, aqui paciente, sendo que demora na apreciação judicial poderá consolidar atos irreversíveis, pois o paciente será exposto publicamente, o que agravará ainda mais a sua honra e reputação. No contexto do Corinthians, a manutenção de investigação ilegítimas contra a instituição, especialmente medidas invasivas, requisição de dados, quebras de sigilo, novas oitivas, implica em grave constrangimento legal, prejudicando a imagem pública de seus dirigentes e sócios. Olha só, gente. Doutor, com todo respeito, eu acho o contrário. A investigação que está ocorrendo, ela é justamente para melhorar a imagem do clube. Agora, se tem CPF que fez coisa errada usando o clube, aí o CPF que se cuide. Eu sou torcedor, eu não estou constrangido, não. E se fizer uma pesquisa na internet, eu garanto que 99% da torcida não está constrangido com essa investigação. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Estamos apoiando a investigação. Porque queremos ver o clube passado a limpo. Então, da minha parte como torcedor e influencer do Corinthians, eu posso garantir para o senhor, doutor, eu não estou nem um pouco constrangido. Muito pelo contrário. Eu quero que investigue mesmo. E tenho certeza que 99% da torcida está pensando como eu. Todo mundo quer que seja investigado. Então, não existe constrangimento nenhum. Nenhum. O Corinthians não é a sua torcida? A torcida não é a torcida que tem um time? Então, eu, como torcedor do Corinthians, que eu banco, compro camisa, faço tudo, eu garanto para vocês. Eu estou apoiando a investigação. E creio que todo mundo está apoiando também. Então, vamos continuar aqui com a peça. Há risco concreto de violação de direitos fundamentais, perigo atual iminente, pois cada ato de pescaria probatória, o dano se agrava, reforçando a necessidade de concessão imediata, salvo-conduto, trancando todo o procedimento. Aqui, requer concessão liminar para suspender imediatamente o procedimento investigatório criminal e no julgamento do mérito, trancando definitivo a pique instaurado pelo Ministério Público, em face do Esporte Clube Corinthians Paulista por ausência de justa causa, abuso de autoridade. Aqui cita as leis aqui e o Código Civil. Garantir salvo-conduto ao paciente, a fim de que não seja compelido a comparecer a depor no MP enquanto perdurar o writ. Então, o advogado não quer que ele vá depor no MP. Vamos lá. Determinar também em caráter liminar que o promotor de justiça se abstenha de conceder entrevistas ou declarações sobre o PIC. Querem calar o promotor. O Corinthians e as testemunhas, evitando especularização midiática e novos prejuízos à honra da imagem. Aqui fala aqui. Proibir o MP de realizar pescaria probatória como novas intimações. Olha só, pessoal. Olha só o que ele está pedindo aqui. Ele quer proibir que o MP realize novas intimações, quebra de sigilo telefônico ou telemáticos ou qualquer medida sem justa causa. O PIC parece de objetivo definido, caracterizando pescaria probatória. O STF, a CJ, tal. Venda constrangimento legal sem justa causa. Cara, diante exposto, requer-se em termos objetivos o acolhimento da preliminar, reconhecimento que não cabe ao Ministério Público investigar a gestão interna do Corinthians por não se tratar de entidade privada. Estranha as atribuições do MP. Ele cita aqui os artigos, né? E por consequência, o trancamento definitivo do PIC por abuso de autoridade, reconhecendo o desvio da finalidade da violação. Aí fala aqui da finalidade. Caso Vossa Excelência não acolha a preliminar, aqui da cima, que seja conseguido liminar na sua integralidade, sua confirmação no mérito, para proibir o promotor de justiça conceder entrevistas e declarações sobre a PIC, o Corinthians e as testemunhas, até o trânsito julgado, sob pena de multa, comunicação à corregedoria. A concessão definitiva salvo-conduto ao paciente para não ser compelido a depor ou comparecer perante o MP nesse PIC. Então ele novamente pede aqui que o seu cliente, que é o dono do restaurante, não vá comparecer, não vá depor ao MP. A expedição de ofício das autoridades coautora à Corregedoria Geral do MP para ciência e cumprimento.
E aqui fala aqui, né, caso Vossa Excelência não acolha preliminar, não conceda liminar, que determine que o Ministério Público seja proibido de realizar pescaria probatória. Como novas, de novo aqui ele pede. Caso você não... O que ele diz aqui no documento? Caso o senhor não aceite o habeas corpus, que o senhor, pelo menos, proíba o MP de realizar pescaria probatória. Que o MP investigue, como novas intimações, quebra de sigilo, de novo, ou qualquer medida de justa causa que seja conhecido pelo declarado PIC. De novo, ele fala sobre pesca probatória, né? A intimação pelo do impetrante de todos os atos sob pena de nulidade. Olha aqui que ele fala. A intimação pessoal do impedrante de todos os atos sob pena de nulidade absoluta dos atos. Ele não quer que o seu cliente vá depor. Após as informações prestadas, requer-se definitivamente concedida a ordem, confirmando-se preliminar e liminar pleiteadas por ser medida de direito. Daí fala aqui, caso seja concedido pedidos habeas corpus, então que seja a ordem concedida de ofício, diante de manifesta legalidade perante a CEF. Que seja determinado o direito de resposta, daqui, advogado da OAB. Beleza? Beleza. Esse foi o pedido do advogado, do dono do mercado, do dono do restaurante, né? Esse foi o pedido. Agora eu vou ler a decisão. A decisão do desembargador que recebeu esse pedido. Será que ele aceitou o pedido? Será que ele não aceitou o pedido? Será que ele aceitou? Vou mostrar para vocês aqui se ele aceitou a decisão ou não aceitou a decisão. Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Vamos compartilhar com vocês aqui. Tá aqui. Já saiu a decisão, tá? Já saiu a decisão do desembargador, tá? Que caiu o caso. O desembargador, ele lê aqui, né? Ele lê aqui. Ele repete tudo que foi pedido lá, né? O que importa é aqui embaixo, pessoal. O que importa é aqui embaixo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá aqui. Daqui para baixo que importa. A análise sumária da impetração não autoriza concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, pois não há como saber real situação processual do paciente, sendo indispensáveis informações da autoridade jurídica apontada como coautora para o exame da pretensão. A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento legal é manifesto e constatado de plano, pelo exame sumário da inicial, o que não ocorre no presente caso, impossibilitando a análise cuidadosa dos fatos e documentos para indicar a periculum in mora, que é o termo jurídico, e o fomus boni juris, que por ora não vislumbro. Consequentemente, indefiro a liminar. Requisitem-se informações da autoridade judiciária, apontada como coautor em 48 horas, remetendo-se em seguida aos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça, após conclusões. Luiz Augusto Sampaio, então, ele indeferiu a liminar. Ele não aceitou, não acatou o pedido aí do advogado, não acatou o pedido e a investigação segue. Quer dizer, vamos apontar aqui uma coisa que eu achei meio estranho. O advogado citou muito o Corinthians, né? Na peça. Alegou que o Corinthians é uma entidade particular, privada, que não tem direito do MP a investigar. Mas o MP investigou o Cruzeiro. O Internacional. Como assim não tem direito de investigar? Quantas empresas aí foram investigadas por cometer crimes tributários? Então, assim, informação importante, o proprietário do restaurante entrou com um pedido, uma liminar, para cancelar, trancar, acabar com a investigação do MP, e o desembargador não aceitou, não acatou o pedido de habeas corpus, emitida pelo advogado do dono do restaurante, e a investigação segue. Agora,
Quem quer acabar com a investigação? Quem não quer deixar a investigação correr? Por que querem tanto acabar com a investigação? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. E mais uma informação, tá? Para vocês aí. Mais uma informação. Eram para ser ouvidos hoje, na segunda-feira, os funcionários do Corinthians. E eles não compareceram também. Os funcionários do clube não foram depor. Não foram depor. 2 funcionários foram convocados. Essa informação eu recebi do clube, tá? Uma pessoa do clube me passou essa informação. Que 2 funcionários foram convocados. E agora à tarde a gente recebeu a informação que eles não compareceram. Não compareceram ao depoimento. Justificaram lá, deram sua justificativa e não foram comparecer ao depoimento. Fica a pergunta: o que vocês estão escondendo do Ministério Público? O que vocês estão querendo esconder do Ministério Público? Por que estão travando tanto as investigações? Deixa a pergunta no ar. É isso, galera. Deixe o seu like, ative aí as notificações e a gente vai atualizando vocês sobre a investigação aí do MP. Tamo junto. Vai, Corinthians!